mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Chame no WhatsApp 19 989 89 35 26. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Futebol Interior. E agora, no Futebol Interior, Hora do Bugre. Apresentação, Claudinei Corsi. Claudinei Corsi. 8 da noite, mais 4 minutos em Campinas, 8:04. Olá, muito boa noite para você ligado com a gente nos canais Futebol Interior. A partir de agora, a Hora do Bugre, excepcionalmente hoje, quarta-feira, antes da jornada esportiva para Guarani e Santos. A bola rola no Brinco às 21h35 e nós já estamos por aqui com a nossa Hora do Bugre, normalmente às terças-feiras às 8 da noite, mas ontem nós tivemos transmissão esportiva aqui nos canais Futebol Interior, portanto hoje, para não deixar você sem a Hora do Bugre, nós estamos aqui e eu já estou ao lado dos meus companheiros aqui, que vão trabalhar também na jornada esportiva, comigo aqui, Lucas de Souza, dando o seu boa noite e o seu destaque nesta Hora do Bugre. Boa noite, Lucas. Boa noite, Claudinei. Lucas de Souza. Isso aí. Boa noite, Claudinei Corsi. Boa noite, Albert Cavalcante. A você, amigo ligado, conectado nos canais Futebol Interior. Temos assuntos para falar hoje aqui nessa Hora do Bugre, principalmente no que tange a Copa do Brasil. É o bingo da CBF, que não favoreceu o Guarani, mas diz Ricardo Moisés que vai recorrer, então que o Guarani resolva essa situação logo e que, quem sabe, né, consiga disputar a Copa do Brasil ainda esse ano, Claudinei Corsi. Muito bem, este Lucas de Souza, o nosso narrador, que hoje já narrou pelo site da Federação Paulista de Futebol o jogo entre o Primavera e o Comercial, que o Primavera venceu 2-0, não foi isso, Lucas? Foi, 2 gols de Paulo Baia, o primeiro gol, inclusive, um golaço, né? Inclusive, agradecer à Federação Paulista, por meio da produtora E Mais Esportes, Nelson Júnior, também o Rodrigo Alves, né, pelo convite. Muito honrado de poder fazer parte de mais essa equipe, né, narrando os jogos do Campeonato Paulista da Série A2 e, claro, né, agradecer primeiramente a Deus e aos canais Futebol Interior pela porta aberta, pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho
E feliz da vida, Claudinei Corsi. E agradecer também, né? O estádio do Primavera, um estádio muito bem ajeitado, né? Uma estrutura muito legal. Foi um ótimo jogo. O Primavera venceu por 2-0 e já tem 6 pontos na Série B, na Série A2, né? Assim como a Ponte Preta na Série A2 do Paulistão. Legal, este nosso Lucas de Souza e também com a gente aqui. Ele já está por aqui, veio antes da chuva hoje. O garotinho de Valinhos, Vinhedo e adjacências. Albert Cavalcante. Aí, Albert Cavalcante, um grande abraço para você. Boa noite, seja muito bem-vindo. O seu boa noite e o seu destaque aqui na Hora do Bugre, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi e o Lucas de Souza. Parabéns, Lucas de Souza, pela transmissão Obrigado, de hoje. Albert. Obrigado demais. Nosso DJ, né, o Felipe Marques, e a você, amigo internauta conectado nos canais de futebol interior. 700 pila, 700 mil sendo decidido no famoso bingo da CBF. Isso é inacreditável. Como é que pode, né, Lucas de Souza? Isso aí é pauta para a nossa Hora do Bugre, mas 700 quilos de picanha ser decidido nas bolinhas. E desde o mês de novembro, né? Ali a Federação Catarinense já estava de olho já, hein? Já estava de olho. Olha o bote e acabou dando pote, Claudinei Corsi. Tá certo, este Albert de Souza é realmente o assunto que vai... O Albert... Obrigado, Albert. Obrigado. Albert de Souza e Lucas Cavalcante. Mas tem o Lucão Cavalcante, Claudinei Corsi. Tem? É o zagueiro do Guarani. É seu parente? Não Quase. sei, eu vou procurar saber. Quem sabe, hein? Quem sabe agora? Quem sabe? Tá muito bem. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do Felipe Marques. Lembrando que a coordenação de esportes por aqui é do Carlos Corsato. A direção executiva do Elcio Paioli e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Estamos com a Hora do Bugre. Daqui a pouquinho, a partir das 8h45, tem a jornada esportiva para Guarani e Santos. A bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa a partir das 21h35, né? A sessão coruja do Campeonato Paulista. Vamos até amanhã, né? Até quinta-feira, terminando aqui com a entrevista coletiva, muito provavelmente do Mozart, né? Quem sabe o Mozart falando aí de uma vitória do Guarani em cima do Santos, né? Porque a última a gente vai trazer aqui também na jornada esportiva. A entrevista coletiva dele realmente não foi nada agradável, né? E disseram até que os jogadores não gostaram muito daquilo que ele falou. Mas a gente vai trazer para vocês aqui na jornada esportiva. Porque agora nós vamos direto e reto, então, com a entrevista coletiva convocada pelo presidente Ricardo Moisés, presidente do Guarani, em que ele convocou a imprensa local para falar sobre esta situação que o Lucas e o Albert já colocaram aqui. A não permanência do Guarani na Copa do Brasil nesse ano de 2023. Nós vamos ouvir o presidente e depois vamos aqui com as nossas opiniões e você também que está com a gente através do nosso Facebook, através do nosso YouTube, o canal Futebol Interior, que é o único canal agora exclusivo do Futebol Interior, e através do nosso WhatsApp também, o 98989-3526, você pode também participar e dar a sua opinião, tá certo? Então vamos ouvir a entrevista coletiva do presidente Ricardo Moisés. Marcamos essa coletiva em razão dos acontecimentos sobre Copa do Brasil e vamos esclarecer a todos o que aconteceu e como o Guarani trabalha para reverter essa situação. No fim do ano passado, foi publicado o regulamento do campeonato da Copa do Brasil de 2023 e nessa publicação constou que o Guarani estava empatado no ranking nacional de clubes na 10ª posição, junto com o Criciúma, e que havia sido indicado o Botafogo, vice-campeão do interior, a vaga do estadual. Com muito inconformismo, a gente recebeu essa comunicação e de imediato acionamos o departamento jurídico do Guarani e protocolamos um ofício junto à Federação Paulista, questionando a indicação do clube Botafogo pelo estadual. O embasamento do questionamento do Guarani, ele tem fundamento tanto no regulamento específico da Copa do Brasil, quanto no regulamento do Campeonato Paulista. No regulamento da Copa do Brasil, é previsto que será indicado em torneios paralelos ou seletivos o clube campeão desses torneios. No regulamento do Paulista, também consta claro
que teria direito à vaga pelo troféu do interior, o time campeão. O Botafogo não foi campeão de nenhum torneio seletivo e o campeão foi o Ituano, então não haveria motivo para a indicação do clube Botafogo. A gente encaminhou esse ofício de imediato para a Federação Paulista, ainda não tivemos uma resposta desse ofício, e na sexta-feira passada a gente recebe uma notificação da CBF convocando os clubes Guarani e Criciúma a comparecerem na data de ontem para o sorteio a ser realizado na CBF. De imediato, na sexta-feira, a gente reuniu o Departamento Jurídico do Guarani e ingressamos no STJD questionando a indicação do clube Botafogo. Hoje o jurídico do Guarani encontra-se reunido também e estamos entrando no TJD, na Federação Paulista. Todas as medidas cabíveis e legais para respeitar o direito à vaga do Guarani já foram tomadas e o Guarani luta para garantir a sua posição e disputar a Copa do Brasil deste ano. Fico aberto para todos, qualquer esclarecimento que for necessário. Presidente Ricardo Moisés, nós estamos ao vivo na Band+, no programa Os Donos da Bola, com o Cláudio Batista, e uma pergunta para o senhor é que o time entra agora no TJD, mas se esgotados esses recursos, pretende procurar a justiça comum para reverter essa decisão? O meio legal de um clube se defender é perante os tribunais esportivos, e é isso que o Guarani vai fazer, vai lutar sim, em todas as instâncias esportivas, mas não é coerente para um clube buscar a justiça comum, não vejo isso como um caminho. Washington Melo, Rádio Central, boa tarde, presidente. Na avaliação do presidente, o erro maior aí foi da Federação Paulista de Futebol. Ela deu aí uma justificativa para o Guarani. Qual que é a opinião do presidente em relação a isso? No meu ponto de vista, houve um equívoco na indicação do Botafogo. Situação semelhante, o Guarani passa no ano de 2020, onde a gente é vice-campeão do torneio do interior, perdendo a final para o Red Bull, e naquela oportunidade o Red Bull se manteve com a vaga do troféu do interior, mesmo conquistando a vaga por outros critérios, e o Guarani não foi indicado. Então o que a gente pensa é que tem que haver isonomia e segurança jurídica nas indicações da Federação Paulista e não mudanças de critério ano a ano. Presidente, boa tarde. O senhor sempre se declarou torcedor do Guarani, torcedor de arquibancada. Quero falar com o torcedor do Guarani, Ricardo Miguel Moisés, agora. Como é que o senhor se sentiria se desde o dia 26 de dezembro o senhor tivesse um posicionamento ameaçando a vaga do Guarani, uma competição tão importante como a Copa do Brasil, e o presidente do Guarani Futebol Clube em nenhum momento procurasse a imprensa ou se manifestasse para tentar se comunicar ou tranquilizar o seu torcedor quanto a essa situação, se baseando apenas numa nota dúbia, que dizia que o Guarani disputaria a Copa do Brasil, e depois baseada no bom senso das entidades, bom senso esse que a gente viu que levou para um sorteio de bingo ontem na sede da CBF, presidente. Vamos lá, Ortiz. O Guarani, em todo momento, está atento e está trabalhando. Existem pessoas sérias aqui no departamento jurídico inteiro mobilizado e trabalhando nessa situação desde dezembro, do fim de dezembro, assim que saiu a publicação da Copa do Brasil. A gente trabalha firme em todas as instâncias esportivas. A única coisa que a gente não faz é levar a discussão para a imprensa ou querer fazer qualquer tumulto público. O que o Guarani faz é um trabalho sério, defendendo o seu direito nos tribunais competentes, e isso a gente está com todo o corpo jurídico desde dezembro fazendo. Concordo com você, poderíamos ter nos manifestado antes, foi uma falha minha de só soltar uma nota, mas todo o trabalho jurídico vem sendo feito e muito bem feito. Ricardo, boa tarde para você. O Guarani sempre prezou também por um bom relacionamento com a Federação Paulista e CBF, você sempre deixou isso muito claro.
Teve uma decepção do Ricardo Moisés com a Federação Paulista, ainda mais pelo fato do ofício que vocês enviaram não ter sido respondido até o momento. Na verdade, o relacionamento é muito bom. Tenho mantido conversas com os presidentes Reginaldo e com o presidente Reinaldo também. A gente busca, sim, uma solução e a gente espera muito que esse equívoco seja corrigido pelos tribunais desportivos. Presidente, o Guarani tinha ficado uns anos fora da Copa do Brasil, retornou no ano passado, chegou à segunda fase, né, embolsou aí algumas premiações. Qual o tamanho do impacto para o futebol do clube ficar fora da Copa do Brasil, caso não seja revertida essa situação que foi colocada ontem depois do sorteio? O impacto é gigantesco, a gente vem numa crescente muito grande no ranking nacional de clubes, a cada ano ganhando 5, 6 posições. O Guarani ainda acredita e vai defender o seu direito e vai reverter essa situação, é para isso que a gente trabalha. E o impacto financeiro também é muito grande, por isso que isso não pode acontecer. Presidente, boa tarde. Igor Goulart da Santo Campinas. O sorteio foi algo inédito na competição. Os clubes chegaram a discutir um jogo classificatório ou a CBF não abriu essa oportunidade? Não foi aberta essa possibilidade. Desde a publicação do regulamento da Copa do Brasil já foi previsto o sorteio e o que a gente busca desde aquele momento é a reversão da indicação do Botafogo. Foi nisso que a gente trabalhou. Na verdade, agora é o prazo judicial, né, do TJD e do STJD. Então, as ações devem estar sendo encaminhadas para seus relatores e a gente acredita que muito em breve tenha um posicionamento deles. Oito da noite mais 19 minutos, 8h19, está então a entrevista coletiva do presidente Ricardo Moisés a respeito então deste impasse, né, que vem rolando desde novembro do ano passado, né, e diz aí o presidente, assumiu até de certa maneira a sua culpa, né, fez a meia-culpa a respeito de não trazer para a imprensa que a coisa já estava rolando e ele já estava sabendo disso. E a bomba estourou agora e realmente não deu mais para segurar, né? Muito bem, Wagner Ferreira já está com a gente aqui também, chegou mais cedo, e como a gente sempre fala, né? Soldado no quartel é porque quer serviço. Wagner Ferreira, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui na Hora do Bugre, Vagnão. Boa noite, Claudiane Costa, meus amigos, companheiros aqui da Bancada Verde. Já aproveitando, né, o gancho dessa entrevista do presidente do Guarani, eu acho que o sorteio foi ridículo, né? O negócio fora de decidir uma Copa do Brasil, um torneio milionário, não é na brincadeira bolinha, de escola, na né, bolinha. presidente? Pelo amor de Deus. Como diz o Óbito, no bingo. No bingo. Mas vocês sabem por quê também, né? A CBF foi bem esperta, viu, presidente? Porque no regulamento não tem nada falando sobre isso, o empate. Então, mas como é que você vai pensar no regulamento que não tem uma cláusula Exatamente. dessa? O que a CBF fez já se resguardando de qualquer problema, qualquer problema de justiça, ele já criou o sistema. Vamos decidir na bolinha. Decidiu, saiu o Guarani e o Criciúma. Quem não se classificou, entre aspas, quem não ganhou no bingo, que corra atrás da sua federação, no caso Guarani, né, presidente? Olha, em último caso, o mais justo seria a realização de um jogo, para ver quem somaria os 3 pontos que fariam a diferença. Pra mim, era o mais correto a ser feito. A CBF tinha esse poder. E por que não tomou essa decisão? Porque o erro foi da Federação Paulista que quis dar uma desperta. Porque essa vaga, pelo 7º lugar do Guarani, né, pelo via Campeonato Paulista, essa vaga por direito era do Guarani. Por direito. O que a Federação Paulista achou? Bom, o Guarani conseguiu pelo ranking a vaga. Ô, Botafogo, e aí? Bora pra Copa do Brasil? E acabou doando a vaga do Guarani para o Botafogo. Aí a CBF, muito esperta, falou, opa, tem alguma coisa errada. Tanto que repassou as 6 vagas, né, que antes era pelo ranking, passou para a Federação Paulista. Então agora, a partir dessa pataquada toda, a Federação Paulista que é a dona das vagas, né, o presidente? E vai ser muito difícil reverter essa situação,
porque a federação doou a vaga para o Botafogo e não vai retirar, correto? Isso não vai acontecer. Já saiu até na tabela, já saiu na tabela. O Guarani, para ir na Justiça Comum, não vai porque vai perder tudo quanto é direito. Então, vai ter que decidir no STJD. E o STJD vai ser conivente, vai deixar a situação do jeito que está. Entrou no STJD, né? CBF e TJD da Federação Paulista. O que eu entendo que pode... A única coisa que pode acontecer agora, se a federação reconhecer o seu erro, porque foi um erro da federação, com a conivência até certo ponto do Guarani, mas se foi um erro da federação, então se é R$700 mil que vale a primeira partida, então a federação que deu R$700 mil para o Guarani. E se passa, então, mas só que aí que tá, você tem Você ameniza o problema. Ameniza, não é uma porque solução, você não vai resolver. Lógico. Porque se o Guarani passa da primeira fase... Exatamente, isso que eu ia falar. E os ganhos são cumulativos, né? Exatamente. Não, sim, mas uma vez que o time não vai jogar... Não, tudo bem. Pelo menos a primeira partida. Pelo menos a primeira partida. Que ele não depende da vitória, já teria os R$700 mil, ele tem que receber. E o seu patrocinador, Claudinei Corsi, que você acabou de apresentar aí, que também depende de resultados, já a sua marca... Isso, né? Então, a sua marca está exposta, e aí vai fazer o quê? E aí, Wagner Ferreira? É o que eu acho. Difícil reverter essa situação. Acho que vai ficar do jeito que está, porque a federação não vai voltar atrás com relação ao Botafogo. Aliás, nada contra o Botafogo, sim contra a decisão da federação. E a CBF, por sua vez, já fez o que tinha que fazer, pelo menos no ponto de vista dela. Fez o sorteio, deu o Criciúma. Se desse o Guarani, talvez o Criciúma tomasse a mesma atitude, fosse aí para a justiça. Exatamente, o presidente falou que ia entrar na justiça. Mas que imbróglio, rapaz, impressionante. O Esportes da Sorte só fica olhando, né? Dificilmente vai ter acho que não vai reverter, não, Claudinei. Eu não acredito na reversão, uma vez que já foi dito pela federação que a vaga é do Botafogo, porque agora se ela tirar também, quem vai tirar é o Botafogo, né? Muito embora, Wagner, a gente estava relembrando aqui, em 2020 o Guarani disputou o troféu do interior com o Bragantino, né, com o Red Bull, e foi vice-campeão. E não teve vaga na Copa do Brasil naquele ano, foi o vice-campeão. Então eu acredito que se o Guarani está procurando uma brecha, talvez seja essa. Mas o problema disso, né, é porque naquele ano, né, vigente, 2020, houve algum empate nesse famigerado ranking da CBF? Não, pode ser que não tenha havido, mas se a federação deu uma vaga para o vice-campeão do torneio do interior... Só que a Federação Paulista, ela pensou que ia dar balão na CBF. Vamos encontrar uma brecha, né? Encontramos uma brecha, vamos colocar o Guarani e mais o Botafogo, né, no caso. Só que aí a Federação Paulista caiu do cavalo, né? Porque aí ele foi tirado a vaga do Guarani. Foi tirada, foi arrancada. Nada contra o Botafogo. Botafogo, de jeito nenhum. Aliás, o povo de Ribeirão Preto, um grande abraço, mas... Usurpou da sua vaga. Lógico, tá na dele. Tá na dele, deu a vaga pra ele vai lá e vai disputar. Só que aí que tá, né? Desde novembro, quando a decisão, né, das vagas, né, até mesmo citado o Botafogo, o presidente da Federação Catarinense estava falando que, se caso o Criciúma iria disputar a Copa do Brasil e qualquer coisa, ele ia fazer o barulho. Então, desde novembro, né, a cúpula do Guarani sabe do problema. Falta. Exatamente. Último minuto, aos 45 minutos. O que está faltando é um pouco de representatividade do Guarani também, junto à Federação e à CBF. Tempo de Bertuzini, até de Leonel. Os caras viviam na federação. E CBF, né, Wagner? CBF, então, eu não vejo... Aliás, CBF, o Guarani como campeão brasileiro, único do interior, né? E eu não tenho notícia de que o seu Moisés tem frequentado, né, a presidência da federação ou da CBF. Exatamente, e outra, tem a famosa liga, né, a famosa liga que os clubes estão aí se movimentando, né, entendeu? Então já começa a encabeçar já, né, algumas agremiações, como rebelde, né? Exatamente. Então, assim, eu penso assim, é uma opinião minha. Todos os campeões brasileiros, que são poucos, querendo ou não, né? Nós temos aí 20 quantos clubes na Série A? 30 e... ao total, né? Na Série A são 20 clubes. 20 clubes. Desses 20 clubes, quantos clubes foram campeões brasileiros? Hoje na Série A... Uns 12. Uns 12. Mais Copa do Brasil, você conta mais uns 3 aí. Você coloca aí o Paulista de Jundiaí, né? Que por onde anda, né? Que é mais? O próprio Criciúma, né? Os de fora. Copa do Brasil é o seguinte, os campeões brasileiros, os campeões da Copa do Brasil deveriam ser os cabeças e o resto que corra atrás. Aí você arruma ranking na Série E, Série F, Série D. Na verdade, Wagner, a gente que, vamos dizer assim, somos mais experientes, né, para não dizer mais velhos,
relembra aquela fase da Arena e MDB, né? Principalmente a Arena, né? Tinha um ditado que dizia onde a Arena ganha mais um no campeonato, tinha um negócio assim, né? Que a Arena era um partido político que ia colocando os times. Essa Copa do Brasil parece isso, né? Porque parece, na verdade, a Copinha, né? Eu me lembro que o Petenar era presidente da Ponte na época, ele era militar, né? Foi presidente do Círculo Militar. Isso. E tinha uma grande influência. Por mais de uma vez. Tinha uma grande influência lá. E realmente foi isso. Foi nessa época aí que a Ponte disputou pela primeira vez o campeonato nacional. Tá, então. São 8 horas mais 29 minutos, 8h29. Estamos com a Hora do Bugre excepcionalmente nesta quarta-feira, antecedendo a jornada esportiva, porque 21h35 tem Guarani e Santos no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E você vai acompanhar aqui com a gente a jornada esportiva a partir de 20h45, né? Temos aí o Mozart que vai falar também. Nós não trouxemos a coletiva do Mozart no último sábado, mas vamos ouvir o que é que ele disse e o que é que deixou os jogadores do Guarani tão bravos, né? Com o que ele disse. Você vai ouvir aqui, se é que você não ouviu ainda a entrevista do técnico Mozart após a derrota para o Santo André. Lembrando, Claudinei, para o ouvinte, a internauta, que ainda esteja com vontade de ir para o Brinco, que vá. Parou de chover e eu tenho informações que o Brinco está uma beleza, com placas de publicidade todas digitais. Placar novo. Placar eletrônico novo, gramado é um tapete. Pintado Inclusive, já hoje, foi né? feita a vistoria do gramado, com bola rolando, a bola não parou numa poça d'água. E era exatamente lá para umas 10 horas da manhã, eles estavam pintando já a grande área, fazendo já a pintura já no gramado, viu? Tá certo, então. Tá aí a dica do Wagner Ferreira. Então, leve o seu celular, curta a transmissão do Futebol Interior pelo único canal agora no nosso YouTube, que é o canal Futebol Interior, tá certo? Se você tava lá no Futebol FI, saia de lá, vá pro portal, pro nosso canal Futebol Interior, se inscreva, acione o sininho e o que é mais importante, compartilhe, né? Compartilhe, já temos mais de 16 mil inscritos nesse canal. Seja você mais um inscrito no canal Futebol Interior. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a Hora do Bugre aqui nos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas. Vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Hora do Bugre. Apresentação: Claudinei Corsi.
8 da noite, mais 31 minutos. Daqui uma hora, né? Quase que uma hora exatamente, tem Guarani e Santos correndo atrás da bola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a segunda partida do Guarani no Campeonato Paulista, né? O Guarani que tem pela frente no sábado Ituano, às 4 da tarde também no Brinco de Ouro da Princesa, mas que começou com uma derrota contra o Santo André no último sábado. E na jornada a gente vai trazer a fala do Moser, né? Mas não tem como a gente não debater. Vocês querem falar mais alguma coisa a respeito da Copa do Brasil? Do que pode ser que aconteça, do que não aconteça? Extra. Mais bugrinos foram enganados. Esse bingão da CBF é a única coisa que tem para dizer para encerrar esse assunto, viu, Claudinei Corsi? E a questão que o Wagner tinha dito e o Lucas também falou a respeito do jogo, né? Se falou até em fazer um jogo em Criciúma e outro jogo em Campinas. Como tem problema de data, talvez um jogo só fosse suficiente. Que não fosse lá em Criciúma e nem em Campinas, que fosse neutro. Campo neutro. Como foi o Vasco, o Guarani vendeu o mando de campo Vasco? Pra jogar lá em Manaus, né? Então joga um jogo, empatou, vai para os pênaltis, tudo bem. Perdeu. O presidente disse aí na entrevista, eu toparia jogar. E eu acredito que o Criciúma também toparia jogar, né? Porque os dois até então era 50% de chance para cada lado. Então, né? Mas assim, se eu sou o Criciúma, eu não jogo não. Por direito, a mancada foi da Federação Paulista. Então, mas feito a burrada, Albert, você não tem muito o que reclamar, entendeu? É fácil, Botafogo. Você fala assim, mas aí não vai fazer. Mas isso a federação não vai fazer. Aí você vai tirar... cai naquilo que a gente falou, o Botafogo não tem culpa. O Botafogo foi privilegiado, acabou. Não estou defendendo o Criciúma, tá? Pra mim o Criciúma devia ter perdido nas bolinhas, etc. Mas aí seria sacanagem, literalmente, com o Criciúma. Agora, fala uma coisa pra mim, eu achei que seria uma bolinha de cada um, né? Não, foi 5-5 e ali o presidente da federação ali, hein, do Criciúma, do Criciúma, de Santa Catarina, desculpa, mexeu bem ali também, o Mauro Silva também mexeu ali. Quando o cara começou lá, da CB pegou a bolinha lá de baixo, já começou a tremer. Eu falei, tem que pegar de cima. Que eu comecei a prestar atenção, eu falei, a primeira que ele pegar de cima é nós. Olha, eu tava pronto. Quando saiu depois lá... Você me fala os números da Mega Sena, então, olha, né? Eu falo, de trás pra frente. Aí depois você vai cortando os números. Agora, a federação não poderia desdar, não existe, né? Mas Milton Neves costuma falar. Desdar essa vaga. A vaga, tira do Botafogo e dá pro Guarani. E todo mundo tá pedindo isso, né? Mas até mesmo a Federação Paulista já definiu, a CBF definiu, já colocou lá, né, os times paulistas que irão... Tanto é que o Ricardo Moisés falou exatamente isso, ele enfatizou várias vezes. O nosso problema não é com o Criciúma, é com o Botafogo. Não precisamente com o Botafogo, que foi o privilegiado pela vaga, mas... justamente através da federação, o nosso problema é o Botafogo, não é o Criciúma. Se o STJD entender por esse caminho, ele pode. Ele determina para a federação que a vaga do Botafogo é irregular, que deve dar para o Guarani. Bom, eu falo a verdade. Vamos aguardar, né? A gente diz aqui, e a gente tá sempre, né, até chovendo molhado isso, que a gente já viu de tanta coisa no futebol, que ontem eu vi mais uma, né? O Bandeira VAR no jogo da Ponte, que eu nunca tinha visto isso. Mas tem que envolver o Thiago Duarte Peixoto, né? Então, mas... árbitro enrolado. Mas eu nunca tinha visto isso. O árbitro num jogo sem VAR, ele dá o pênalti e depois ele vai consultar o Bandeira, volta, tira o pênalti. Vamos lá, eu acho, tá? O presidente sabe melhor que eu. Presidente, todas as partidas, até na Copinha, tem um analista de vídeo. Então, assim, a comunicação... é livre, pra mim, na minha opinião, é livre. Ali quem marcou foi o analista de vídeo. Não foi o árbitro, não foi o bandeirinha. Mas peraí, tem analista de vídeo sem VAR? Sem VAR. Você não sabia dessa? Informação... Mas ele fica onde vendo o jogo? No campo? Ele fica lá, ele está em algum lugar. Federação. Ele fica em algum lugar lá nas tribunas, fica em algum lugar. Tem um analista de vídeo, todas as partidas tem. Por exemplo, ficou realmente essa dúvida aí. É porque ele demorou uma eternidade. Exatamente. E outra, se ele marcou com tanta convicção... E ele marcou, hein? Marcou. E que depois de tanto tempo, o Bandeirinha chamou analista de vídeo. Tem em todas as partidas. Tá até na Copinha, lógico. Se ele fosse chamado imediatamente, o Bandeira, seu juiz, vem cá. Não foi, eu vi, tava de frente. O senhor vai lá e dá um jeito e cancela isso aí. Só que ele fez uma balbúrdia, foi todo mundo em cima dele, jogador da Ponte, jogador de São Caetano. E agora eu já não sei mais, né? Se precisa do VAR, se não precisa, porque
É a tal de interferência externa, né? Isso não é permitido. Agora, de qualquer maneira, se foi analista, se o analista faz parte do jogo... E agora eu vou dizer um negócio pra você, hein? A gente não quer incitar a violência, logicamente não somos disso, mas que peito do árbitro num jogo daquele ali, dar um pênalti, depois desdar o pênalti, como disse o Wagner. Na casa do mandante ainda, né? Ó, e no final do jogo, hein? Quer dizer, ele favoreceu o São Caetano de uma certa forma, não dando o pênalti. Sim. Mas depois deu 10 minutos, aí... Na última bola, o Jefferson meteu o gol, né? Então, mas é tipo... Aí o São Caetano foi reclamar do árbitro. Aí virou tudo. É a justiça, digamos assim, divina, né? Como diz o nosso Corsato aqui, a Nossa Senhora do Majestoso que ajudou. E ali foi mesmo, hein? Foi mesmo. Realmente é uma coisa estranha, né? Agora, Wagner Ferreira, fala um pouquinho mais pra gente dessa primeira apresentação do Guarani. Vamos relembrar aí, Wagner, o Guarani perdeu para o Santo André 1-0, Wagner. A gente deu um desconto, né, Claudinei? Você se lembra na transmissão? Tudo bem, a gente deu o desconto, mas tinha que dar esse desconto, Wagner? Tem, em função de ser a primeira partida e não tem entrosamento nenhum do time. Fez uma pré-temporada e tal, mas veio com umas caras novas aí que a gente achou que mais do mesmo, né? Por exemplo, o Vilela, contestado pela maioria dos torcedores. E o Guarani não teve criatividade nesse jogo. Teve lá alguns lampejos do Jamerson fazendo cruzamento pro tal de Derek, mas não estão entrosados ainda. O tal de Derek trocou algumas cabeçadas lá, 2 ou 3, mas tudo de longe, tudo na mão do goleiro, não foi nenhuma assim com perigo. Então, só uma na trave do Derek. No segundo tempo, isso. Exatamente. E eu acho que hoje vai continuar com o Derek, né, se eu não estou enganado. Ele tá em dúvida, tá? Ele tá em dúvida entre o Derek ou o Jenison. E pelo lado esquerdo, pasmem, parece que ele vai mudar. Pelo menos a dúvida não é Nicolas Careca, né? Eu vou chegar na... Parece aí que pelo lado esquerdo, viu? No lugar do Jamerson? do Bruninho, lá em cima, sim, lá, né? Sim. Parece que o NC11 está cotado para entrar, viu? Na ponta esquerda. Agora, ficar mexendo no time a cada partida não resolve muito. Você fez a primeira, já vai mexer? Evidentemente que alguém esperava o Rios jogando hoje no lugar do Vilela. Ou pelo menos como companheiro do Vilela. Ele teve a contratura muscular, ele era dúvida, tá? Na tarde de hoje, constou-se, né, que ele está recuperado e ele pode estar aí entre os 11. E no volume de jogo, todos se recordam, o Guarani teve maior posse de bola e uma defesa realmente tranquila do Guarani, né? Apesar da falha no gol. O gol, para mim, houve uma falha coletiva, principalmente... E do Kozlinski. O Diogo Matheus. O Diogo Matheus não subiu meio metro do chão. Se ele encosta se ele encosta no Magrão, ele não tem aquela liberdade para cabecear. De longe, hein? Além para cada linha da marca do pênalti. Wagner Ferreira. A bola subiu e o goleiro foi atrasado para a bola. O Albert Cavalcante já tem a escalação do Bugre, não é isso, Albert? Guarani definido, escalado pelo técnico Mozart Santos. Manda pro ar que aí vai ficar mais fácil pro nosso Wagner manda Ferreira. no grupo, viu? Tá, acabou de pingar aqui na minha mão. Vamos lá. Manda, Albert. Vamos acabar aí com toda aquela pressão em cima. Com o mistério do técnico Mozart Santos. O Guarani vem definido, escalado com Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão e Castan. Jamerson, Leandro Vilela, Richard Rios, Giovanni Augusto, Bruno José, Bruninho e Derek. Nossa, ainda bem que não tem Nicolas Careca. Então, repeteco do Guarani. Vai. Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Castan e Jamerson. Leandro Vilela, Richard Rios, Giovanni Augusto, Bruno José, Bruninho e Derek, Claudinei Corsi. E aí, Wagner Ferreira, gostou? Pô, gostei. Tô com o Mozart, que ele viu o mesmo jogo, ou pelo menos viu a mesma dificuldade do Guarani do primeiro jogo. Pro segundo, já fez uma alteração no meio. O que eu acabei de dizer? Que o Vilela é contestado. Esperava-se o Richard Rios jogando ali. Ou pelo menos fosse um companheiro pro Vilela. E ele bota o Richard Rios como companheiro do Vilela. Então o Vilela fica mais preso e o Richard Rios sai pro jogo. Nós vimos muitas vezes na Série B, o Guarani se dá bem com esse tipo de jogo. Então, o tal de Bruninho vai ter que mostrar mais serviço. Será que o Bruninho faria a mesma posição, a mesma função do Isaac? Seria o quarto homem de meio campo? Aí o técnico voltaria com aquele sistema 4-4-2? Ou ele pretende manter o Bruninho aberto no 4-3-3? Então nós vamos ver na segunda partida qual vai ser o posicionamento. Embora o Bruninho, eu acho que está alguns furos a menos do que o Isaac. Estava mais entrosado com o Giovanni Augusto e tal. Mas é o segundo jogo. É um jogo diante de um time grande como o Santos. Eu falei, clube grande. O time do Santos não é lá essas coisas. Eu vi a primeira partida do Santos contra o Mirassol, saiu perdendo por 1-0 e passou um sufoco para fazer os 2-1 de virada.
E tem alguns problemas defensivos o time do Santos. Tá certo que tem no ataque o cara super rápido, que é o Soteldo, né? E todas as jogadas começam por ali. Se não sai do pé dele o gol, pelo menos a assistência é dele, então precisa tomar cuidado com esse lado. Não sou eu que preciso dizer isso pro técnico Mozart entender, que por ali é o mapa da mina do ataque do Santos. Agora, com relação ao time que acabou de fornecer aí o Albert Cavalcante, uma defesa que vai ganhando consistência, o meio-campo, já com a entrada do Richard Rios, me agrada, Giovanni Augusto é o titular, e no ataque nós vamos ter que aguentar de novo aí o tal de Ruinzé, né? O Bruno José? Bruno José, o Derek, né? Pelo menos por enquanto, e o Bruninho. Vamos ver se ele vai liberar esse Bruninho para ser mais um atacante ou se vai ser um quarto homem tipo Isaac. Ô Albert, aproveitando então o finalzinho da nossa hora do Bugre aqui, já vamos para a jornada esportiva numa nova live. Você que está ligado com a gente, aí se prepare, porque vai surgir um novo aviso aí no seu celular com as reservas do Bugre. Vamos lá, os reservas do Guarani. Na partida de hoje temos o Tony, goleiro, Lucas Marques, o Mike, o Alan Santos, Ivan Alvarinho, Wenderson, Lima, Bruno Michel, o Rafael, o Nicolas Careca e o Gênison. O Rafael é aquele, tá? Do sub-20 da copinha de 17 anos, viu, Lucas? O Claudinei Corsi. Qual é, Rafael? É o Rafael, o Rafinha, né? E o Felipe? Não tá? O Felipe não está no banco de reservas. Ele faz gol. Esse é o problema. Será que ele já voltou à forma? Deve estar gordo ainda. Não, porque Acho que não tá, porque ele estava no banco no último jogo. No último jogo ele estava. Aí fica esse questionamento, né? Onde estás, Felipe Crisman? Tá muito bem. Então nós vamos colocando aqui um ponto final na nossa hora do Bugre. Eu nem vou pedir despedidas dos companheiros aqui, do Wagner, do Lucas e do Albert, porque eles já vão voltar na sequência na nossa jornada esportiva aqui para Guarani e Santos. A bola rola 21h35, estádio Brinco de Ouro da Princesa. E você vai acompanhar aqui com a narração de Lucas de Souza, com os comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. A gente, então, encerra por aqui a nossa hora do Bugre e daqui a pouquinho vem a jornada esportiva. Fique ligado, não se assuste aí que vai abrir uma nova live no seu celular aí para você seguir a jornada com a gente no Facebook e também no nosso canal do YouTube, o canal Futebol Interior. Muito obrigado pela sua audiência até aqui e eu peço, continue com a gente, tem muito mais para você aqui ainda nesta noite de quarta-feira, que a chuva já passou, já está tudo mais tranquilo e você vai curtir aqui Guarani e Santos, jogão de bola nos canais Futebol Interior. Até já. Você ouviu no Futebol Interior, Hora do Bugre.